Quero saudar você que nos assiste nesse dia e que está conosco para esse momento especial de culto, para o qual nós nos reunimos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E eu gostaria de saudá-lo, em primeiro lugar, com as palavras do lema da semana. O lema para essa semana que inicia com o 13º domingo após Pentecoste. E a palavra selecionada como lema para essa semana se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 4. Filipenses 4, verso 4, onde nós lemos: Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Uma palavra do apóstolo Paulo quando se encontra aprisionado, e por isso tanto mais nos admiramos que o apóstolo Paulo, neste momento, nos convida a nos alegrarmos. Não a nos alegrarmos com qualquer outras coisas, com qualquer outra circunstância, por qualquer outro motivo. Talvez tenhamos muitos motivos hoje com os quais possamos nos alegrar, mas talvez também tenhamos muitos motivos de lamento, de tristeza, de preocupação, de ansiedade. Mas em meio a isso, e na sua própria experiência de perseguição, de prisão, de sofrimento, o apóstolo Paulo convida para que nos alegremos sempre no Senhor. Nos alegremos por causa do que Ele faz, nos alegremos por causa da sua salvação, por causa da sua companhia, por causa da certeza que temos de que Ele está conosco, de que Ele é quem leva a nossa vida adiante e cuida de todas as nossas ansiedades e preocupações. Os textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento para esse domingo, próximo domingo, dia 4 de setembro, também apontam nessa direção. Quando o salmista nos diz no Salmo 22, verso 19, Tu, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Força minha, diz o salmista, apressa-te em me socorrer. E o texto de 1 João 5,15, nós sabemos que Ele nos ouve. E esse já é um motivo de grande alegria, pois sabemos que temos alguém que está conosco, alguém que conhece nossas lutas e tribulações. O apóstolo Paulo nos diz, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. E eu quero convidá-lo para um momento de oração e logo após a oração, ouviremos então um hino e após este hino, ouviremos a pregação da palavra do Senhor. Convido então para que assim como estamos, simplesmente fechemos nossos olhos, baixemos nossas cabeças e tenhamos um tempo de oração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tua graça, por tua misericórdia, por tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos convida para que nos alegremos em ti, para que, a partir da esperança que temos em ti, aquilo que hoje talvez nossos olhos não veem, aquilo que hoje não experimentamos, mas que está guardado para nós, na tua presença, Senhor, que em ti nos alegremos, para além de circunstâncias. Obrigado, Senhor, que podemos também dizer como salmista, que tu és a nossa força. E te pedimos, Senhor, que em nossas ansiedades e dificuldades, talvez aquilo que agora se passa em nosso coração, te pedimos, apressa-te em socorrer-nos. Obrigado, Senhor, porque podemos contar contigo. Obrigado por esse dia, por essa semana. Obrigado pelo teu cuidado. E te pedimos que pela pregação da tua palavra, pelo ouvir da palavra, tu cries em nós nova vida. Que tu tragas a nós discernimento, sabedoria, que renoves a nossa força, a nossa esperança, que a tua palavra nos conduza à tua graça, ao amor de Deus, nosso Pai, e à comunhão no Espírito Santo. Assim pedimos, orando neste momento, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador.
Amém. Ouvimos então agora um hino e logo após o hino ouviremos a pregação da palavra do Senhor. Tivesse amado como ele amou e não tivesse se entregado como se entregou, se não tivesse caminhado a trilha que andou, não haveria outra chance para quem errou. Se Cristo não tivesse dado o exemplo que ele deu e não tivesse dado a outra face, e se tivesse desistido antes de morrer, não haveria nova vida para quem nele crê. Olhe para a cruz, veja o corpo pendurado. Olhe para a luz, veja o amor crucificado. Mas além da cruz, se ele não tivesse amado como ele amou e não tivesse se entregado como se entregou, se não tivesse caminhado a trilha que andou, não haveria outra chance para quem errou. Se Cristo não tivesse dado o exemplo que ele deu e não tivesse dado a outra face, e se tivesse desistido antes de morrer, não haveria nova vida para quem nele crê. Olhe para a cruz, veja o corpo pendurado. Olhe para a luz, veja o amor crucificado. Mas além da cruz, ressuscitou. Olhe para a cruz, veja o corpo pendurado. Olhe para a luz, o amor crucificado. Mas além da cruz, ressuscitou. Olhe para a cruz, veja o corpo pendurado. Olhe para a luz, veja o amor crucificado. Mas além da cruz, ressuscitou. Olhe para a cruz, veja o corpo pendurado. Olhe para a luz, o amor crucificado. Mas além da cruz, ressuscitou. Como forma de introduzir a cada um e a cada uma que está nos assistindo neste momento,
quero deixar uma questão hipotética para que possamos refletir em meio à mensagem que será exposta a seguir. Vamos supor que uma pessoa que fazia parte do seu convívio, um colega de trabalho ou alguém da tua comunidade, uma pessoa em que você confiou coisas importantes para ti, cometeu um delito contra ti. Um delito que te lesou, que te causou prejuízo. E após ter cometido esse delito, essa pessoa simplesmente sumiu, sem deixar justificativas ou rastros. Depois de um certo tempo, chega para ti a notícia de que essa pessoa foi presa, está prestes a ser liberta. E um grande amigo ou uma grande amiga tua conheceu este indivíduo e gostaria que você aceitasse de volta em seu círculo de vida. E te faz essa proposta. A questão que deixo aqui é o seguinte: como você reagiria e responderia a um pedido desses? Você aceitaria se reconciliar com essa pessoa? Pois bem, eu trouxe esse dilema porque o texto que será lido em instantes, o qual é base dessa mensagem, trata de um tema parecido com este. Assim sendo, peço que vocês abram suas Bíblias na carta de Paulo a Filemão. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 21. Leio na versão Almeida Revista e Atualizada. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele, antes, te foi inútil. Atualmente, porém, é útil, a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que, em teu lugar, me servir nas algemas, que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e, com maior razão, de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou, da tua obediência eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Até aqui. Filemão, o destinatário dessa carta de Paulo, muito provavelmente diz respeito a um cidadão bem-sucedido, um cristão convicto e praticante da fé que professa, aspecto o qual lhe proporcionou uma posição de liderança na igreja, tendo uma comunidade sob os seus cuidados em sua casa. Muito provavelmente Filemão, como todo e qualquer patriarca de sua época, possuía escravos em sua casa. Já Onésimo, pelo que o texto nos indica, provavelmente era um escravo de Filemão, o qual cometeu, provavelmente, algum delito contra o seu senhor, fazendo-o ter de fugir e acabar sendo preso. Circunstância essa a qual o fez conhecer e encontrar o apóstolo Paulo. O texto bíblico não entra em detalhes sobre o que aconteceu, ou sobre o que Onésimo fez, ou sobre como Filemão reagiu a toda essa situação. Só encontramos o status atual de Onésimo e o pedido de Paulo para que Filemão, encarecidamente, não somente o perdoasse, mas o aceitasse de volta em sua casa, não como servo,
mas como um irmão. Que baita desafio, não é mesmo? Repito aqui a questão que deixei na introdução. O que você faria estando no lugar de Filemão? Você conseguiria perdoar Onésimo? Neste texto podemos perceber um novo paradigma no que diz respeito ao significado da comunhão na prática. Como Paulo aponta em sua carta, comunhão plena e eficiente no amor de Cristo se dá não somente com os que fazem parte da comunidade, com os que estão dentro, mas sim em a disposição em reconciliar com aqueles que, por algum motivo, estão fora da comunidade, se afastaram, precisando de reconciliação através do perdão. O perdão não é uma instância à margem do que é comunhão, e sim parte integrante e fundamental da comunhão cristã. Sem o perdão, a comunhão, além de deixar de ser essencialmente cristã de fato, se torna apenas um clubismo, onde só entram os que andam conforme as regras. Se alguém descumprir alguma regra, está fora. E tanto o perdão como a comunhão não são apenas princípios abstratos que regem uma comunidade cristã, mas sim devem também se manifestar concretamente, através de atitude. Atitude esta que deve se tornar o nosso estilo de vida cristã. Quando olhamos para a cruz, podemos sempre lembrar dos dois eixos da comunhão cristã. O eixo vertical, que diz respeito à nossa comunhão com Deus, e o eixo horizontal, que diz respeito à nossa comunhão com o nosso próximo. O perdão é essencial nesses dois eixos. Assim como Deus nos perdoou em Cristo, nós temos também o dever de perdoar o nosso próximo pela nossa fé em Cristo Jesus, conforme a palavra de Deus nos exorta a fazer. Diante desse panorama exposto, quero destacar 2 pontos que dizem respeito à importância de exercermos o perdão na nossa vida de fé. Primeiro ponto: mais importante que perdoar é incorporar o perdão. O que eu quero dizer com isso? Assim como o perdão de Deus e o amor dele se encarnaram em Jesus Cristo, é dever de todo cristão também encarnar em si mesmo o perdão em nome de Cristo Jesus, através de uma atitude concreta. Não só perdoar o próximo, como também estar disposto a aceitá-lo de volta e amá-lo como Cristo nos amou, dispondo da sua própria vida por nós. Nós, como crentes em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, devemos fazer como Paulo fez em nosso texto, nos tornando agentes de reconciliação para com nossos irmãos na fé. Na carta de Paulo, 2 Coríntios 5,19, o apóstolo nos afirma que assim como Deus em Cristo reconciliou o mundo, não nos imputando nossas transgressões, nos confiou a palavra da reconciliação. Palavra essa confiada a nós, que assim como Cristo fez, não deve ser só da boca para fora, mas deve sim ser encarnada em atos concretos. Podemos imaginar que, assim como Jesus disse, Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Paulo, em outras palavras, pede a Filemão também, perdoa Onésimo, pois, diferente dos soldados romanos para com Cristo, Onésimo sabe bem o que ele fez, se arrepende e deseja ser perdoado. Segundo ponto, em Cristo o perdão é absolutamente incondicional. Se, em Jesus Cristo, mesmo tendo o direito todo de nos deixar perecer, de nos deixar de se destruir, o Senhor nos perdoou, quem é que nós somos para negarmos aquilo que Deus instituiu? Certamente nós temos a liberdade de perdoar e também de não perdoar, se a gente quiser. Mas quero lembrar cada um e cada uma de nós o compromisso que assumimos pela nossa fé, através da oração do Pai Nosso, ao qual com certeza nós fizemos alguma vez na vida. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Se não perdoamos a quem nos deve, quem nos garante que seremos perdoados de nossas dívidas? Em Cristo, pela fé, todos nós que cremos somos dignos de sermos perdoados. Da mesma forma que somos perdoados, devemos ser também agentes de reconciliação para com o nosso próximo, assim como Cristo fez e como também Paulo faz no contexto da carta de Filemão. Recebemos o perdão em Cristo pelo compromisso de fé que assumimos no batismo. E por esse mesmo compromisso nós não temos o direito de negar o perdão ao nosso próximo. Pois assim como nós não merecemos, mas fomos perdoados, o nosso próximo também é perdoado
em Cristo, independente de seu merecimento. Não é nada fácil, ainda mais quando nós somos ofendidos profundamente por alguém que nós estimávamos muito. Mas devemos nos sujeitar a Deus nesse sentido, assim como Cristo fez. Lembremos-nos da oração no Getsemane, onde Cristo orou a Deus dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. É uma expressão que claramente nos mostra o tamanho da dificuldade do que Cristo fez por nós. Mas mesmo assim, ele não negou o seu chamado e se sujeitou ao Pai, dizendo: Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Para concluir, trago a exortação contida na carta de 1 João 3,18, onde a palavra de Deus nos diz: Filhinhos, não amemos apenas de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O perdão deve ser um fato concreto em nossa vida de fé, e não somente uma falácia ou um discurso bonito para mostrar aos outros o quanto nós somos cristãos. Pela fé em Cristo Jesus, nós assumimos sim um compromisso com a verdade, que nos liberta para podermos perdoar o nosso próximo incondicionalmente, assim como nós fomos perdoados sem reservas por nosso Pai, por meio do sacrifício desse mesmo Jesus Cristo. Como o próprio Cristo nos afirmou em meio ao envio de seus discípulos para propagar o Evangelho, afirmação que também cabe a nós. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Que nós não nos esqueçamos dessa graça, desse compromisso de fé que assumimos e que possamos deixar a palavra de Deus nos capacitar e nos impulsionar a perdoar o nosso próximo incondicionalmente, assim como o Pai nos perdoou em Jesus Cristo. Amém. A partir da palavra ouvida, queremos também ir adiante em nossa caminhada, certos e confiantes na bênção do nosso Deus. Assim que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele te dê a sua paz. Que assim te abençoe o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.